Essa é a sua dose mensal de boas notícias. E fevereiro de 2026 veio pesadão. Uma cientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Tatiana Sampaio, de quem todos aqui nesse canal são, assim, absolutamente fãs, está fazendo tetraplégicos voltarem a andar com uma proteína desenvolvida aqui no Brasil. Médicos em Londres acabaram de curar um tipo de cegueira que era considerada impossível de tratar. E cientistas criaram um sistema que pode desligar a resistência de superbactérias, aquelas que já não respondem a nenhum antibiótico. São 10 notícias que o mundo precisa ouvir. Então já deixa o like, compartilha com quem precisa de uma boa notícia hoje, porque espalhar coisa boa também é fazer o bem. Número 10, Tatiana Sampaio e a polilaminina. O encontro com Laís Souza. A gente começa com a notícia que mais viralizou no Brasil em fevereiro e com toda a absoluta razão. Tatiana Sampaio é bióloga, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela passou quase 30 anos da vida estudando uma proteína chamada polilaminina. 30 anos em laboratório. Sem holofote, sem fama, sem viralizar em rede nenhuma. E sem o apoio que mereceu durante esse tempo todo. E o que essa proteína faz? Ela ajuda a reconectar a medula espinhal. Em termos simples, quando uma pessoa sofre uma lesão na medula e fica paralisada, é porque a conexão entre o cérebro e o corpo foi cortada. A polilaminina age como uma espécie de ponte. Ela cria as condições para que os nervos voltem a crescer e se reconectar. Em janeiro de 2026, a Anvisa aprovou o estudo clínico de fase 1, o primeiro passo para provar que o tratamento é seguro em humanos. O laboratório Cristália é o patrocinador. A pesquisa é 100% brasileira. E agora vem a parte que aperta o nosso peito. Laís Souza foi ginasta olímpica. Competiu em 4 edições dos Jogos Pan-Americanos. Representou o Brasil no mundo inteiro. Em janeiro de 2014, enquanto treinava esqui aéreo para tentar uma vaga nas Olimpíadas de Inverno, sofreu um acidente. Fraturou a vértebra C3. Perdeu os movimentos do corpo. Tetraplégica aos 25 anos de idade. 12 anos depois, em janeiro de 2026, Laís foi até o Rio de Janeiro para fazer uma coisa que ela disse que nunca imaginou que faria: abraçar Tatiana Sampaio pessoalmente. No seu Instagram, ela escreveu: "Eu sempre disse que viajaria para qualquer lugar do mundo se surgisse uma pesquisa verdadeiramente promissora. E nunca, nem nos meus melhores sonhos, imaginei que essa luz estaria tão perto, aqui na nossa casa, no nosso país." Mas Laís não parou por aí. Ela também conheceu Bruno Drummond de Freitas, o primeiro paciente a receber a polilaminina no mundo. Bruno sofreu um acidente de carro em 2018, fraturou a coluna em 2 pontos. Diagnóstico: tetraplegia completa. Depois da aplicação da polilaminina, Bruno passou por uma evolução progressiva e voltou a andar. Laís abraçou Bruno, abraçou Tatiana e disse com os pés no chão: "Continuo acompanhando cada notícia, entrevista, podcast e atualização com otimismo, cautela e pés no chão." E é importante deixar claro: a polilaminina ainda está em fase de testes, não é cura milagrosa, não está à venda,
Inclusive, Laís precisou alertar que golpistas estão se passando pela equipe de pesquisa tentando vender a substância e pedindo Pix. A polilaminina não está sendo comercializada. Se alguém oferecer, é golpe. Mas o que já existe? A pesquisa, os resultados, a aprovação da Anvisa, o caso do Bruno é real e é brasileiro. 30 anos de ciência. Uma pesquisadora que nunca desistiu. Uma proteína que reconecta o que parecia perdido para sempre. E um encontro em fevereiro de 2026 que mostrou que a esperança, às vezes, está mais perto do que a gente imagina. Número 9. CRISPR pode reverter resistência a antibióticos. Olha que massa! Você já deve ter ouvido falar de superbactérias. São bactérias que evoluíram tanto que nenhum antibiótico existente consegue matar. Você toma o remédio e a bactéria simplesmente ignora, tipo, tô nem aí pra você, bicho. Como se nada tivesse acontecido. Isso já é um problema real, mas o que assusta é a projeção. Se nada mudar, superbactérias podem causar 10 milhões de mortes por ano até 2050. Mais que câncer. E o motivo é simples. A gente abusou dos antibióticos por décadas e as bactérias aprenderam a se defender. Bom, em fevereiro de 2026, cientistas da Califórnia, em San Diego, publicaram algo que pode mudar essa história. Eles criaram um sistema baseado em CRISPR, a famosa ferramenta de edição genética que não mata a bactéria diretamente. Ele faz algo mais inteligente, desliga o gene da resistência ao antibiótico. É como se você tirasse o escudo de um soldado. A bactéria continua ali, mas agora o antibiótico que não funcionava antes volta a funcionar. A sacada é genial, porque não tenta reinventar o antibiótico, tenta reconectar o antibiótico que a gente já tem com a bactéria que tinha aprendido a resistir. Em vez de criar uma arma nova, eles tiram a armadura do inimigo. Inteligente, não é? Nos testes de laboratório, o sistema funcionou, a resistência foi revertida, os antibióticos convencionais voltaram a eliminar bactérias que antes eram intocáveis. Ainda é pesquisa de estágio inicial. Não vai chegar ao hospital amanhã, mas o princípio é revolucionário. Se funcionar em escala, pode ser a virada num dos maiores problemas de saúde pública do planeta. Num mundo onde as bactérias estavam vencendo, a ciência acabou de empatar o jogo. Número 8. New York proíbe sacos de lixo para crianças de abrigo. Imagina que você é uma criança. Você acabou de ser tirada de sua casa, por qualquer que seja o motivo. Pode ser negligência, pode ser violência, pode ser simplesmente porque não tinha mais ninguém para cuidar de você. E aí alguém te entrega um saco de lixo preto, daqueles de 100 litros, e diz: coloca suas coisas aí. Suas roupas, seus brinquedos, seu caderno de escola, tudo dentro de um saco que normalmente carrega o que ninguém mais quer. Isso não era exceção, era regra. Em Nova York, milhares de crianças que entravam no sistema de acolhimento recebiam sacos de lixo como único meio para carregar seus pertences de um abrigo para o outro. Nenhuma mala, nenhuma mochila, um saco preto. E o pior, ninguém achava estranho. Era só como as coisas funcionavam. Até que em fevereiro de 2026, Nova York aprovou uma lei simples, tão simples que dói pensar que precisou virar lei. Toda criança que entra no sistema de acolhimento agora tem direito a uma mala ou bolsa de verdade. Soa absurdo, não é? Não um saco de lixo, uma mala. Com alça, com zíper, com o mínimo de dignidade que qualquer ser humano merece, muito mais uma criança.
A ideia nasceu de uma campanha que já vinha crescendo nos Estados Unidos, onde organizações vinham repetindo a mesma pergunta: por que tratamos os pertences de uma criança como lixo, justamente no momento em que ela mais precisa sentir que importa? Parece pequeno, é só uma mala, mas para uma criança que acabou de perder tudo, a diferença entre um saco de lixo e uma mochila é a diferença entre você é descartável e você merece cuidado. Número 7. Cegueira intratável é tratada pela primeira vez. Agora imagina que você está perdendo a visão, lentamente, dia após dia. Tudo vai ficando cada vez mais escuro. Você procura um médico, faz exame e ouve a frase que nenhum paciente quer ouvir: não existe tratamento. Isso era a realidade para pacientes com hipotomia ocular crônica, uma condição em que a pressão dentro do olho cai a nível tão baixo que o olho começa a se deteriorar. A visão vai embora aos poucos e o caminho era sempre o mesmo: cegueira irreversível. Sem cirurgia, sem remédio, sem nada. Até fevereiro de 2026, médicos do Hospital Moorfields, em Londres, um dos centros oftalmológicos mais respeitados do mundo, conseguiram reverter a condição com algo surpreendentemente simples: uma injeção. O procedimento foi testado em 8 pacientes que tinham sido considerados casos sem solução. 7 dos 8 melhoraram. A pressão ocular se estabilizou. A visão voltou a melhorar gradualmente. Uma das pacientes, Nikki Guy, descreveu a experiência: minha visão voltou lentamente. O progresso parece extraordinário. O que torna isso tão importante não é só o resultado, é o que ele representa. Era uma condição classificada como intratável, sem opção terapêutica, sem esperança, e agora existe um tratamento que funciona em quase 90% dos casos testados. Claro, ainda é um estudo pequeno. Precisa de mais testes, mais pacientes, mais tempo. Mas para quem vivia no escuro sem nenhuma porta de saída, uma injeção acendeu a luz. Na medicina, quando algo passa de impossível para tratável, o mundo inteiro muda. Número 6. Brasil conquista o primeiro ouro em Olimpíadas de Inverno. O que um país tropical que nunca viu neve na maioria do território está fazendo no topo do pódio olímpico de inverno? 14 de fevereiro de 2026, sábado de carnaval. Enquanto metade do Brasil estava fantasiado na rua, um cara chamado Lucas Pinheiro Braten estava a mais de 3.000 metros de altitude em Bormio, na Itália, descendo uma montanha a mais de 100 km por hora, com 2 esquis nos pés e uma bandeira verde e amarela aqui no coração. E ele ganhou ouro, primeiro ouro da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno, primeiro ouro da América do Sul inteira. Lucas nasceu na Noruega, filho de pai norueguês e mãe brasileira. Cresceu dividido entre Oslo e o interior de São Paulo. Competiu pela Noruega, foi talentoso, mas em 2023 anunciou aposentadoria. Todo mundo achou que tinha acabado, só que Lucas tinha outro plano: voltar, dessa vez pelo Brasil. Eu não voltei para esse esporte para participar. Eu adoro o gosto do ouro. Na prova do slalom gigante, ele largou primeiro e cravou o melhor tempo. Na segunda descida, manteve a vantagem. Tempo combinado, 2 minutos e 25 segundos. O suíço Marco Odermatt, líder do ranking mundial, ficou com a prata quase 1 segundo atrás. E quando tocou o hino nacional brasileiro no pódio, Lucas chorou, dançou e depois disse algo que resume tudo: trazer 200 milhões de pessoas para o esporte de inverno é importante. Não importa de onde você é, não existem limitações, só oportunidades. Antes dele, o melhor resultado do Brasil em jogos de inverno era o 9º lugar, da Isabel Clark,
no snowboard em 2006. 20 anos depois, saímos do 9º para o 1º e num sábado de carnaval. Número 5. Homicídios nos Estados Unidos caem na maior queda da história. Se você acompanha notícias, é fácil achar que o mundo está cada vez mais violento, cada vez mais perigoso, cada vez pior. O feed de notícias está sempre cheio de tragédia e, com o tempo, a gente começa a acreditar que é assim mesmo, que a violência só cresce. Bom, os números dizem o contrário. Dados divulgados em fevereiro de 2025 mostram que a taxa de homicídios nos Estados Unidos despencou. A queda que começou em 2023 não só continuou, como acelerou, e o resultado é a maior redução de assassinatos já registrada na história moderna do país. Os Estados Unidos vinham de um pico em 2020, impulsionado pela pandemia, por tensões sociais e pelo aumento da circulação de armas. Todo mundo olhou aqueles números e pensou, vai piorar. Não piorou, caiu. E caiu consistentemente, ano após ano, até se tornar a maior queda desde que os registros modernos começaram. O Real Time Crime Index, que rastreia dados de criminalidade em tempo real, confirmou a tendência. Não é projeção, não é estimativa otimista, são dados concretos. E o mais importante, essa queda não aconteceu em um país qualquer, aconteceu no país que mais se associa à violência armada no imaginário global. Se os Estados Unidos conseguem reverter a curva, é evidência real de que a violência não é destino, é problema, e problemas têm solução. Claro, os Estados Unidos ainda têm taxas de homicídio muito acima de outros países desenvolvidos. Ainda é um problema gravíssimo, mas a direção importa, e a direção agora é para baixo. O mundo não está piorando, a gente só não está contando as boas notícias. Número 4. Tratado do Alto Mar entra em vigor. 2/3 da superfície da Terra são oceano, e até muito pouco tempo, quase nada disso era protegido por lei. Imagina o seguinte, a maior parte do planeta, o alto mar, aquela imensidão que não pertence a nenhum país, era basicamente terra de ninguém. Qualquer um podia pescar, minerar, despejar resíduos, e não existia nenhum mecanismo legal para impedir. Menos de 1% das águas internacionais tinha algum tipo de proteção. 1%. Isso mudou. Em setembro de 2025, Marrocos se tornou o 60º país a ratificar o Tratado do Alto Mar das Nações Unidas, o número mínimo para ele entrar em vigor. E em 2026, o tratado finalmente se tornou lei internacional. O que ele faz? Cria um marco legal para proteger a biodiversidade em águas internacionais, permite a criação de áreas marinhas protegidas no alto mar, estabelece regras para avaliação de impacto ambiental antes de qualquer exploração e obriga os países a compartilharem os benefícios dos recursos genéticos marinhos. São quase 2 décadas de negociação que finalmente chegaram a um resultado. A Greenpeace chamou de a maior vitória para os oceanos que já testemunhei. E o timing importa. Os oceanos absorvem cerca de 30% do CO2 que a gente joga na atmosfera. São o maior regulador climático do planeta. Se a gente destrói o alto mar, não tem plano B. Não existe outro oceano. Agora, pela primeira vez na história, 2/3 do planeta têm uma chance real de proteção. Não é perfeito. E implementação vai levar anos, mas a lei existe e isso muda tudo. Número 3, Caetano e Bethânia vencem o Grammy. 1º de fevereiro de 2026, noite do Grammy em Los Angeles. E o prêmio de melhor álbum de música global vai para 2 brasileiros com mais de 60 anos de carreira. Caetano Veloso e Maria Bethânia, pelo álbum Caetano e Bethânia ao vivo. Registro da turnê que rodou o Brasil entre 2024 e 2025. E a melhor parte, como Caetano ficou sabendo. Ele estava deitado na cama assistindo desenho animado com o neto. Quando viu o resultado, ligou para Bethânia. Ganhamos! E ela respondeu, mentira. E ele, verdade.
Para Caetano, é o terceiro Grammy da carreira. Para Bethânia, é o primeiro. Décadas de palco, de emoção, de ser uma das vozes mais poderosas da música brasileira. E só agora o Grammy reconheceu. O álbum concorria contra nomes gigantes: Burna Boy, Youssou N'Dour, Anushka Shankar, e venceu. Um disco ao vivo gravado no Brasil, cantando em português, por dois irmãos baianos que começaram na era da Tropicália e nunca pararam. E o que torna isso especial não é só o prêmio, é o que ele representa, a música popular brasileira, a MPB, ganhando no maior palco da indústria musical do mundo, não como curiosidade exótica, como o melhor álbum global do ano. Bethânia tem 78 anos, Caetano 83, e juntos acabaram de mostrar que a relevância artística não tem prazo de validade. Se isso não é uma boa notícia, nós aqui do Top 10 não sabemos então o que é. Número 2, vacina de HPV redesenhada para caçar câncer. Você provavelmente já ouviu falar da vacina de HPV. Aliás, se não está em dia, acho bom providenciar, viu? Se não a sua e de todas as pessoas que estão próximas a você. Aliás, todas as vacinas, todas que você tem que tomar, tome, por favor. Estamos conversados? É aquela que previne o câncer de colo do útero e que milhões de adolescentes tomam todo ano. Mas e se a mesma vacina pudesse fazer mais? E se além de prevenir, ela pudesse tratar o câncer que já está ali? Em 18 de fevereiro de 2026, pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, mostraram que isso pode ser possível. E a solução não foi criar algo novo do zero, foi reorganizar o que já existia. Funciona assim: a vacina atual de HPV usa fragmentos da proteína do vírus para treinar o sistema imunológico a reconhecer a ameaça. O corpo aprende a produzir anticorpos e, quando o vírus de verdade aparece, já sabe o que faz. O que os pesquisadores fizeram foi pegar um desses fragmentos de proteína e mudar a posição dele dentro de uma nanovacina feita de DNA. Mesmos ingredientes, arranjo diferente. E o resultado foi impressionante. A resposta das células T, que são as células do sistema imunológico que atacam diretamente tumores, foi multiplicada dramaticamente. É como se você pegasse as mesmas peças de Lego e montasse algo completamente diferente e muito mais poderoso. A frase que os próprios pesquisadores usaram resume bem: o arranjo pode ser tão importante quanto os ingredientes. Maneiro. Isso abre uma porta enorme, porque se um simples reposicionamento de proteína transforma uma vacina preventiva numa arma anticâncer, o mesmo princípio pode ser aplicado a outras vacinas, outras doenças, outros tumores. A vacina de HPV já salvava vidas prevenindo, agora pode salvar vidas atacando. Número 1. Uma célula-tronco gera 14 milhões que matam câncer. E a notícia número 1 de fevereiro de 2026 é sobre o que pode ser o maior avanço no tratamento de câncer nos últimos anos. Um dos maiores problemas da luta contra o câncer não é a falta de armas, é a falta de munição suficiente. O corpo humano tem um tipo de célula chamada NK, Natural Killer, traduzindo, assassina natural. Essas células fazem exatamente o que o nome sugere. Elas patrulham o corpo e matam células cancerígenas. O problema é que a gente não tem o bastante. E produzir essas células em laboratório até agora era caro, demorado e ineficiente. Bom, em 17 de fevereiro de 2026, cientistas da Academia Chinesa de Ciências publicaram na revista Nature Biomedical Engineering um método que muda o jogo. A partir de uma única célula-tronco retirada de sangue de cordão umbilical, eles conseguiram gerar 14 milhões de células NK funcionais, prontas para matar tumor. Para ter noção da escala, o método anterior precisava de uma quantidade absurda de vetor viral para modificar as células. O novo processo usa 1 para 600 mil disso.
É como se antes você precisasse de um caminhão de combustível para mover um carro e agora bastasse uma gota. E não são células quaisquer. Os pesquisadores equiparam essas células NK com receptores CAR, tecnologia de ponta que faz a célula reconhecer um alvo específico no tumor e atacar com precisão. Tipo se eles misturaram o Neo e o John Wick numa treta só. Nos testes com modelos de leucemia em laboratório, as células suprimiram o crescimento dos tumores e prolongaram a sobrevivência. O impacto potencial é enorme. Terapias com células NK já existem, mas eram caras demais para escalar. Se esse método funcionar em humanos, pode transformar o tratamento de câncer de algo exclusivo para algo acessível. Uma célula, 14 milhões de assassinas de tumor. A ciência está escalando a luta contra o câncer, literalmente. E essas foram as 10 melhores notícias de fevereiro de 2026. Se esse vídeo te fez sentir que o mundo está caminhando por um lugar melhor, então faz a sua parte. Deixa o seu like, manda para o grupo da família, compartilha com aquele amigo que acha que só existe notícia ruim, porque espalhar coisa boa também é uma boa ação. A gente se vê no nosso quadro mês que vem com muito mais notícia boa, torcendo para você também ter a sua parte no nosso próximo noticiário de notícias boas. Ok? Pense globalmente e haja localmente. Vamos começar por aí. Até o próximo.